Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos. Deixa o joinha e compartilha esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Como prometido, né, eu vim trazer mais uma aulinha aqui para o Dia das Mães, que já tá chegando, gente. Mas se fizer hoje, seca até domingo, dá para entregar, tá? E é isso, e também serve para outras coisas, sabe? Ele é bem útil, dá pra usar em chá de bebê, pra dar de presente, assim, lembrancinha. Pra muita coisa, gente. Dá pra usar a criatividade, que foi essa linda ursa aqui, gente. Olha que linda essa mamãe ursa. É um sachê, gente, de sabonete, muito fofinho. E eu trouxe, ele é totalmente modelado à mão, trouxe para quem é iniciante mesmo, né? Uma modelagem simples, mas para que você possa aí garantir um dinheirinho extra ou até mesmo para presentear alguém, vale muito a pena. Então, se você quer aprender essa ursinha, corre e vem assistir a aula comigo. Para nossa aulinha de hoje, nós vamos usar um sabonete. Aqui eu peguei o que tinha aqui mesmo, o mais baratinho, que era para montar o vídeo, né? Mas você pode pegar o cheirinho mais gostoso. E a toalhinha que a gente vai usar é essa aqui, ó. A medida dela tá aí de 23 por alguma coisa. Aí eu corto ela ao meio, gente. Meia toalhinha dá. E como esse aqui eu tô com a intenção de colocar o vestidinho, né, que vocês viram aí no início, eu vou cortar esse babadinho também. Geralmente eu faço e deixo o babadinho ali que fica funcional. Mas como esse eu vou colocar o vestidinho, eu vou retirar pra ficar um pacotinho menor aqui no sabonete, bem a conta do sabonete mesmo, né? Aí saí da câmera, gente, porque a posição não tava muito legal, né? E aí eu vou montar, desculpa, esse, tipo envelopar esse sabonete. Aqui a gente coloca uma parte em cima da outra, coloca o palitinho, fixa bem esse palito, que ele também sustenta a cabeça da boneca. É um palito de churrasco, tá, gente? E o correto é amarrar com linha 10 de pipa. Mas aqui, como eu não tinha, eu usei um fitilho. Também dá certinho. Esse aqui vai ficar tampado. Se eu fosse fazer sem o vestido, eu colocaria uma fita. Depois que eu amarrasse isso aqui, eu colocaria uma fita de cetim bem bonita para fazer parte da roupa da nossa ursinha. Aqui eu corto o palito para caber a bolinha, a cabeça, né? Então, pessoal, aí a gente usa uma bolinha de 50 milímetros. Pode ser usada de 60, se você gosta de cabecinha maior. Eu prefiro maior, mas aqui eu usei a de 50, que é a que eu mais tenho aqui. E aí eu peguei a massinha, gente, aquela mesma massinha que a gente fez a última aula, que eu tinha tingido para um pedido e acabei não usando, né? E aí ela já tá começando a perder, porque ela tá bem durinha aqui. Mas aí a gente sova ela bem, né? Tira ali as partes que ainda tá aproveitáveis. Ajeitando a câmera aí. Mas aí a gente vai sovando ela bem. E eu vou pegar uma quantidade, gente. Eu gosto dela mais cabeçudinha, né? Então eu poderia ter pegado até um pouco mais de massa. Mas pela dificuldade da massa tá durinha, eu usei um pouquinho menor que a bolinha de 50. Poderia ser do mesmo tamanho da bolinha de 50. E aí eu vou encaixando a primeira parte, né? Como ela tá bem durinha, então é mais difícil um pouco de fazer essa parte. Mas aí com os dedos a gente vai puxando a massa, né? Aderindo ela à bola. O ideal é passar a cola, deixar secar na bolinha, né? E depois colocar ela na massa. É muito mais fácil de fazer esse processo. E dá menos risco de dar bolha, né? Bolha de ar. Então, assim, é uma ideia, assim, bem bacana. Eu costumo fazer com as minhas bolinhas, já colocar uma grande quantidade dentro da sacola e sacudir lá com cola e pronto. Depois deixo secar. Então, ali você alisa bem, né? E eu deixei o excesso de massa pra frente, que é a parte que vai ser o roxinho, porque eu quero modelar nele. Mas, se você preferir também, pode fazer só cobrindo a bolinha, né? Ali ainda ficou com umas marquinhas, mas depois eu vou alisando ela aí ao longo do vídeo e vai ajeitando. E quando ela seca, ela estufa, então ela termina de alisar. Ali eu dei uma pressionadinha pra ver se ela fazia uma base, um queixo. E aí eu vou até abaixo da metade pra marcar a região dos olhos. Eu usei o dedo mindinho, poderia usar uma estequinha, um rolo, mas eu quis usar isso aqui bem manual mesmo, pra quem não tem ferramenta.
Aí eu marco e depois eu venho tirando amenizando essa marca do dedo, né, gente? E ali eu marco também no meio da bochecha, né, pra colocar o focinho. E é isso, é porque eu gosto dele bem marcadinho mesmo, que eu acho que fica mais fofinho, né? E aqui, gente, eu pego as cartelas de olhinhos. Geralmente pra ursinho eu uso essa. Mas eu achei esse aqui um pouquinho maior e vou tentar colocar ele aqui. Eu acho que vai ficar bem fofinho. E aí, com dúvida, porque eu amo aquele outro que eu acho bem charmosinho, mas coloquei. E esse aqui é o olhinho resinado lá da Glen 3D. E aí, gente, é fácil. Eu tenho o marcador de olhos da Letícia, só que eu não peguei pra fazer essa aulinha, então eu acabei colocando no olhômetro mesmo. Mas aí, né, e também aquela questão, né, de deixar mais manual. Dá pra perceber, né, que a cabecinha aí de lado, ela tá bem bochechuda, né, gente? E é isso que eu gosto, sabe? Pra colocar a peça mais fofinha mesmo, né? E eu tentei pegar tudo assim, gente, no olho, pra mostrar pra vocês. Ali eu pego uma bolinha, eu medi ali na minha placa mesmo, que ela tem uma réguinha embaixo. Aí esse rolinho ficou com 1,5, 1 centímetro. Mas é questão de gosto também. Se você prefere um focinho maior, se prefere menor, né? É questão de gosto. E ali coloquei uma colinha branca. Testei a câmera para esse lado, gente, e eu acho que ficou melhor. Não sei, depois vocês dizem aqui no comentário, porque eu não sei. Né? Vai do gosto de cada um de vocês aí. Mas acho que assim a gente mostra melhor. Ali eu vou ajeitando alguns detalhes, se eu quero mais redondinho, porque eu dei uma apertadinha. Ficou parecendo até uma porquinha. Se eu quisesse fazer uma porquinha, dava, né? Mas vocês vão ver que ela vai mudar no final. E aqui eu tô pegando a bolinha pra fazer a orelha. A princípio eu pego uma base grossa, grande. E aí eu percebo que fica meio desproporcional pro tamanho da cabeça, né? E aí, como também a gente quer economizar, a gente diminui um pouco ali. O certo é pegar 2 bolinhas do mesmo tamanho. Abaixei a cortina que o sol tava dando uma claridade atrapalhando de ver. Não sei se ficou melhor assim. Atrás a baguncinha, né, gente? Que ali tem a sacola minha de laços, minhas coisinhas, mas o foco é a aulinha. Aí aqui, vocês viram, as 2 do mesmo tamanho, eu vou colocar elas. Não vou passar cola, porque ali eu vou avaliar a peça pra ver se vai ficar boa. Poderia ter feito ela assim? Poderia, mas eu achei que ficou exagerado. Aí eu vou reduzir ela na metade. Vou usar apenas uma bolinha, vou partir ao meio e usar nas 2 orelhas. E é isso, gente. A gente vai fazendo e avaliando. Se a massa tivesse mole, gente, eu não teria como soltar essa cabeça nunca. Mas como ela tava um pouquinho mais firme, eu consegui, né? Colocar ela aí na mesa. E ali, de novo, cola branca. Uma gotinha apenas, eu dou espalhada com o dedo, sabe? Pra não ficar excesso de cola e não precisa de muita cola. E eu vou usar um palitinho de dente, gente. Porque como eu tenho a base ali de bolinha de isopor, esses palitos entrando ali, eles vão fortalecer para essa orelha não soltar. Né? Como é uma parte mais delicada, ela poderia soltar. E aí eu vou e coloco a bolinha ali. E eu poderia, gente, fazer aqui alisar a massa de forma que eu ia retirar essa emenda. E eu não fiz, eu só pressionei a bolinha, fazendo um vácuo, um buraquinho aqui, né, pra deixar mais orelhinha. E eu gostei, acho que ficou bonitinho, apesar de que ainda tem uma carinha de porquinho. E ali eu vou alisando sempre, né, procurando uma esteca pra fazer um detalhe. E aí eu fui na gravatinha, vou marcar o meio, mas vou decidir fazer com essa faquinha, que ela tem uns dentinhos, que vai fazer aquele foco tipo de costura.
no ursinho, parecendo uma ursinha de pelúcia, né? E aqui essa ursinha eu decidi fazer ela lisa, mas eu poderia ter feito ela tipo felpudinha, ou com estequinha que faz tipo matinho, ou com escova de lavar roupa, mas eu fiz ela lisa, porque essa massa também tava bem firme. E ali eu furei com um furador para poder encaixar ela lá no corpinho, já no palito de churrasco. Só que ali eu não firmei muito, porque eu tinha acabado de modelar, e apertar ali, pressionar e estragar ela. E também eu não quis posicioná-la já de forma que ela ia ficar, porque eu vou precisar movimentar ao longo da produção. Aqui tomando uma vitaminazinha que os filhos trouxeram aqui pra mim. Já aqui, gente, eu peguei uma bolinha marrom, porque eu já usei a massa que tinha tingido aqui. Ela deve ter menos de 1 grama aqui, ela não chega nem a dar meio centímetro, eu acho. E eu vou fazer aqui um rolinho, tipo um feijãozinho. Vou aplicar a cola aqui em cima desse focinho que a gente colocou. E vou fazer o narizinho da nossa ursinha. Ali é pressionar um pouquinho, a massinha tá firme, por isso eu consigo pressionar um pouco mais. E com uma esteca de bolinha mesmo, poderia até ser outra. Aqui eu fico avaliando se minhas estecas estão sem alguma coisa agarrada na ponta, sem arranhão, pra não marcar. E eu fiz essa marcação da boquinha. E aí eu achei que ficou muito assim, exagerado. Eu dei uma apertadinha embaixo, uma ajeitadinha, mas nada demais, né? Ó. Gente, a gente reserva ela aqui pra poder ir para os próximos passos, né? Vou pegar uma massinha. A mesma massinha, da mesma cor. E aí eu vou pegar uma quantidade pra poder fazer os pezinhos da nossa ursa. E aí a mesma questão, são 2 bolinhas do mesmo tamanho, tá? A gente tenta manter tudo do mesmo tamanho. Desculpa aí o som dos cachorros ao fundo. E aqui deu na média de 2 a 3 centímetros. E aí a gente vai fazer ele um rolinho e depois dar uma apertadinha ali, igual vocês viram eu fazendo aí, no meio, pra modelar como se fosse um pezinho. Quem tem um molde mini pet, consegue fazer também no molde mini pet, que já tem um pezinho bem parecido lá. Então, nesse tamanho aqui, o mini pet M ou G seria o ideal. E eu fiz a marcação dos dedinhos, né? E ali, mais ou menos, eu medi pra ver se o tamanho ia ficar legal. Eu vi que dava. Tirei a marcação da toalhinha, porque tá, né, ela acabou marcando. E reservei. Vou reservar, gente, porque eu preciso que ela dê uma ressecadinha pra me colar. O ideal é esperar secar mais tempo, né? Mas, como a gente vai fazendo o vídeo assim, a gente acaba fazendo tudo na hora. E aí eu pego um pouquinho mais de massa pra eu tirar os bracinhos. Aí eu lembrei que eu tinha que tirar o rabinho. Eu tirei 1,5 centímetro e fiz essa bolinha, que vai ser o rabinho da ursinha. Como eu vou colocar vestidinho, não teria precisão, mas eu quero deixar a amostra, sabe? Aqui eu deixei 4 centímetros o rolinho, depois eu mudo. Eu vou alongar ele um pouco mais e vou deixar ele com 6 centímetros. E aí eu deixo uma ponta um pouco mais larga, que é onde a gente vai tirar a mãozinha. Achato a parte da mãozinha e vou tirar um dedinho ali. Essa questão do dedinho a gente tem que se ligar para manter sempre eles pro lado de dentro, né? Então tem que tirar o bracinho direito e o bracinho esquerdo. Que aí no caso é o dedão que a gente tira, né? E o resto fica a mãozinha. Como é ursinho, eu poderia tirar sem a mãozinha. Mas eu gosto de fazer a mãozinha, gente. Poderia fazer em formato de patinha, mas eu gosto da mãozinha. E aqui nossa preciosa já tá quase pronta. Eu pego
paletinha de sombra, gente, é minha velha, já que tá aqui. E aí eu vou colocar na bochecha e vou fazer também nessas marcações que tem na nossa ursa. E aqui parece que tá forte, mas não tá. Por quê? Porque a sombra a gente perde um pouco dela ao longo da secagem, sabe? Ao longo do toque. Mas vai ficar muito fofa essa ursa. E aí eu marco também nos fundinhos da orelha e da boca da nossa ursinha. Aqui eu usei o rosa mais forte, porque eu gosto dele bem destacado. Mas ele vai sumir um pouco, ele vai perder um pouco dessa marca, tá? E ali eu fiz também nos pezinhos e na mãozinha da nossa ursinha, tá? Porque eu quero deixá-la toda fofinha. E eu poderia ter acrescentado muita coisa aí, um cabelinho. E dá pra gente usar a imaginação, gente. Mas eu quis fazer uma aulinha prática e rápida pra vocês. Ali ficou um pouquinho torto, mostrei pra vocês. Mas fica aquela questão, né, de parecer um bichinho de pelúcia mesmo. O ideal é que não ficasse torto, tá, gente? Aqui eu tô usando um vestidinho. Esses vestidinhos também é lá da Glen 3D. Gente, não é propaganda, é falando mesmo que eu tenho aqui. Tô usando material que eu tenho, tá? E ele é de feltro. O que eu fiz foi só recortar ele. E ali minha cola de silicone, que tá uma vergonha. Tá só no restinho. Olha a cara feia que eu tô fazendo, gente. Ignorem, gente, minha cara, por favor. Mas aí eu tô medindo, sabe? Vendo o que eu vou fazer. Aí eu decido pegar um alfinete pra poder fechar esse vestidinho. Ali já com o alfinete na mão, né? Eu vou firmar esse vestidinho aqui, gente. Por quê? Porque se no final eu não gostar dele aqui, a posição, é só tirar o alfinete e realocar o vestido, né? Então eu vou deixar ele aqui. Vou fazendo as medidas, vendo o melhor encaixe que vai ficar aqui, o melhor acabamento. E vai ser um pouquinho demorado aí, pelo que parece no vídeo, mas foi muito rápido. É só porque eu queria deixar ele mais perfeitinho possível. Então ali vocês viram, né? Eu tô pegando com um palitinho de churrasco, porque tá só o restinho no fundo do pote. E eu passei ali onde eu quero colocar o rabinho da nossa ursa. Aí nesse momento, eu tinha perdido a cola instantânea, gente, eu fico brava. Porque eles entram aqui no ateliê, pegam minhas colas e somam com ela. Mas achei ela. Passei um pingo de cola instantânea em cima da cola de silicone, porque aí a colagem é instantânea. E é isso. E ali vou juntar o vestidinho mais próximo possível. Como se ele tivesse, só o rabinho tivesse estourado a costura do vestido, tá? E ali eu tô olhando o melhor lugar para os pés. Então, infelizmente, eu tenho que virar para mim. E aí vocês perdem um pouco. Mas assim que eu colar, eu vou virar novamente mostrando para vocês. E eu resolvi colar esses pezinhos um pouco de ladinho. Porque geralmente quando eu faço esses sachês, eu colo bem na frente os pezinhos, sabe? E aí eu tive essa ideia de colocar também o palito de churrasco. Porque ali é para entrar no sabonete, o de churrasco é mais forte. O de dente não aguentou. Ele fura o tecido mais o sabonete, né? Então, esse aí foi o ideal. E eu marquei ali e cortei, de forma que o pezinho ficasse ali. Além da cola, ele tem o palito para ajudar a sustentar ele ali. Como são beiradas pequenas e não tá colado diretamente no biscuit, ela pode ficar mais sensível e sair. Então, com o palito, ele ficou bem mais firme, né? E sem falar que fica melhor, assim, pra quem tá fazendo em cima da hora ali, ele dá uma sustentação pra poder a gente gravar, essas coisas. Mas é legal, tá, gente? Sempre que você puder usar arame ou palito, o arame é ainda melhor, porque se essa peça cai, o palito costuma quebrar. O arame não, então o biscuit não é que ele vai quebrar fácil, mas as emendas podem soltar com mais facilidade. Preciso, né, comprar um suporte melhor, porque não fica muito bom o braço toda hora na frente da câmera. Mas até então, por enquanto, é o que a gente tem aqui. Aqui, gente, eu pinguei também a colinha instantânea na cola de silicone e coloquei o pezinho. Não precisa pressionar, porque muito forte, né?
E é isso, olha, já tá dando uma carinha. Que gracinha, gente. Eu ajeitando o vestidinho ali, pensando, ai, que bebê mais lindo. Mas era pra ser uma ideia de mamãe ursa, né? Ou o bebê ursinho da mamãe, pode ser também. E ali eu vou tentando ajeitar ao máximo, gente, porque eu tenho que colocar o bracinho, tenho que fazer parecer que o vestido foi vestido na ursinha e não simplesmente colocar de qualquer jeito ali. Ali eu faço o gordinho do braço, eu dou uma marcação em formato de Y ou V, e aí ali eu só rolei um pouquinho mais pra acertar a mãozinha, tá? Porque pra dobrar esse bracinho, com essa dobrinha fica mais fácil e deixa um charminho de gordinha, né? Ali eu também tô ajeitando, quis dobrar mais um pouco, eu fiz mais uma marcação. Porque a marcação tinha sumido no dobrar. E eu gosto de deixar com a marcação, tá? E o mesmo esquema dos pés, eu tenho que virar pra mim, pra colar. E depois virar pra mostrar a vocês. E eu vou fazer o mesmo processo de passar a cola de silicone. Aqui ela já tá acabando, gente, tá no restinho do restinho. E eu passo ela em 2 pontos, que são os pontos que vão colar em tecido. E com um pinguinho de instantânea. Também o mínimo possível de cola, tá, gente? Não precisa de muita cola. É só pra poder firmar mesmo, porque instantânea é instantânea. Então a colagem é imediata. E o que faz a colagem no tecido mesmo é a de silicone. Então ela, quando secar ali, vai deixar mais firme. Sempre que falar de tecido, eu uso cola de silicone líquida. Pra mim é a melhor. Então é cola... O tecido no biscuit ou tecido no tecido, eu sempre uso a cola de silicone. Ali, gente, tomando cuidado pra não amassar e tentando passar a alça do vestido de forma que aparenta estar vestida, como eu falei. E passo um pouquinho da cola de silicone ali. É um espaço pequeno, é um pouco complicado. E um pinguinho de silicone também, de instantânea. Gente, essa ursa tá tão fofa, parece que ela tá até olhando pra câmera. E com a estequinha mesmo eu pressionei ali, porque não vazou cola pra fora, só pra ajeitar mesmo. Pelo, gente, pelo de catar com pá. Ali vocês percebem que a cabecinha ainda tá solta, mas vocês vão entender o porquê que eu deixei essa cabecinha solta. Então, aqui eu venho fazer com outro bracinho, o gordinho do braço. Nesse eu já vou fazer 3, porque eu já tinha feito no outro e vi que era melhor com 3 marcações. Tentei mostrar, mas não deu muito pra ver, né, gente? E lá vai pegar cola. E aí, mesma coisa, passa a cola apenas em 2 pontos do braço, não precisa encher a peça de cola, porque o nosso trabalho não precisa ficar borrocado de cola, né? Um trabalho bem feito, a gente tem cuidado com cola. E aí eu lembrei que na mão nem precisava, nossa, é muita cara feia. Não precisava ter passado, gente, a cola, porque eu não ia encaixar isso aqui no vestido. Só que eu decidi pegar uma plaquinha que eu já tinha pronta, com um guardanapo pra decoupagem também lá da Glen 3D. E esse aqui já tava uma plaquinha pronta, tanto que ela tá escrita que seu dia seja doce. Mas poderia ser Feliz Dia das Mães, Mamãe Te Amo, poderia ser só Eu Te Amo. Então teria, né, mais outras utilidades. Então esse aqui também é bacana, que seu dia seja doce. E como eu já tinha ele pronto, eu coloquei. Nem importei com as cores não, tá? Que ele tem, eu colei uma base de EVA no fundo, porque era pra uma peça já que eu usei pra alguma coisa já, e eu não lembro nem o que foi. E aí eu usei essa base de EVA no fundo. E ali ele ficou caindo, porque eu não tinha estruturado pra isso, né? E querendo ou não, tava molinho e eu já fui colando, mas eu vou ajeitando. Decidi fincar no pezinho o palito e aqui atrás terminando de colar a alça do vestido. Como eu disse, o restinho de cola e a dificuldade porque a cabeça tava ali. E aí isso dificultou um pouco, tá? Mas eu já podia ter tirado a cabeça e não tirei, pra depois não errar nessa questão da marcação. Mas aí vocês percebem que eu até virei a cabecinha da ursa pro lado, isso também me ajudou.
tentando tirar a cola, gente, já não tava saindo mais nada. Tanto que eu queria montar 2 ursas. E eu não montei por causa da cola de silicone, tá? Ó, tirei a cabeça, bem fácil. E agora eu vou ajeitar o vestido de forma que ele fica bem confortável na nossa ursa. Pego mais pra perto pra ajeitar a plaquinha. Que ela tá ali no pé, no bracinho. E eu tenho que firmar pra ela não deformar a nossa ursinha, né? E aí eu lembro que essa plaquinha eu coloquei o palitinho, mas como ela tava fina, ficou à mostra o palito, por isso que eu colei o EVA atrás. Pra não perder, né, o material que a gente já tinha feito. E acaba que serve pra algumas coisas, gente, dá pra aproveitar. Passando ali, gente, a colinha de silicone pra fechar o vestido. É aquela questão, né, que não tem como ir mostrando por isso, porque a posição da câmera não me ajuda. E como ele tem as alcinhas tanto na frente como atrás, eu cruzei as alcinhas ali atrás e vou jogá-la pra frente de forma que eu vou fazer como se fosse uma jardineirazinha com botão, sabe? Aí eu vou colá-la ali na frente. Eu ia cortar, mas depois decidi não cortar, cortei só um excesso de cola que tinha passado ali e vou colar lá na frente e colar um botãozinho pra parecer mesmo uma jardineirazinha. E mantive ali, gente, o alfinete, porque o alfinete, ele mantém ali a cola, licença pro golinho de vitamina, ele mantém a cola firma, ajuda a firmar a cola, né? A firmar o vestido até que a cola pegue. Eu mastigando porque tinha granola na minha vitamina. E ali, gente, eu peguei um ursinho. Esses apliques também são lá da Letícia. Nas caixas que eu compro, geralmente vem apliques, vem essas coisas. Eu tinha um azul, acho que o azul ia ficar até melhor a mostra ali. Mas eu decidi colar o rosinha mesmo, porque como ela tá toda rosinha, aí eu decidi colar o rosinha. E eu passei a cola por dentro dessa alcinha para colar no vestido e por fora para colar o botãozinho, que no caso é um apliquezinho de ursinho. Gente, assim, é algo simples, sabe? Fica mais demorado por causa do vídeo, que a gente vai explicando e tudo, mas é muito rápida e seca muito rápido. Já fiz produção de sachê, tipo assim, de 50 para cada pessoa. Realmente, assim, e no Dia das Mães, principalmente. Muito de bonequinha já fiz. E aí eu decidi fazer esse de ursinho aqui. Olha lá, o botãozinho de ursinho, gente, que coisa fofa. Se fosse o azul, tinha mostrado melhor, tá, gente? Mas eu quis manter no rosa. E aqui eu vou pegar mais o restinho de cola de silicone e vou passar na orla desse vestido, que é onde a cabeça vai encostar. Eu poderia ter passado direto na cabeça da ursa, tá? Mas aí eu passei lá a de silicone, ó, a instantânea, me perdoa, viu, gente? Olhei ali se tava centralizado, coloquei e agora dou uma pressionada. Por quê? Pra ele pegar na cola. E é isso, ó. Nossa ursa tá vestidinha, tá fofinha. Já tá um charme ali, só confiro os detalhezinhos, né? A ursinha soltou ali, foi pouca cola. E eu vou colar ela ali novamente. Gente, que gracinha, olha. E assim, você pode usar a sua imaginação, né? Eu já usei também, gente, com fita de cetim fazendo a roupa, tá? Mas esse do vestidinho eu achei que ficou um charme extra. Mais luxuosa, né? E ali com a cola perdão, gente, caneta em gel, eu faço a marcação dos cílios e das sobrancelhas, que eu vou fazer um matinho com uma bolinha na ponta. Eu gosto muito de fazer essa sobrancelha pra bichinho. Um Mzinho, um matinho, né? É mais ou menos esse formato, ó. E ali eu procurando os lacinhos. Os lacinhos para deixar mais mimosinho. E aí eu escolhi esse verde e esse vermelho.
Eu ia colocar um lacinho nas costas, sabe? Onde tá o alfinete. Mas aí depois eu desisti e acabei não colocando. Eu chego a tentar, aí eu olho de novo e falo, ah, não vou usar aqui não. Vou colocar só na cabeça. E aí eu decido colocar mais pro meio. Poderia colocar 2 laços, um em cada orelhinha, mas eu decidi colocar mais lá na região do meio. E na plaquinha eu vou colocar um vermelhinho, porque eu achei a plaquinha assim, parece que tá faltando alguma coisa. Um pinguinho de cola instantânea para fixar imediatamente. Ajeito o lacinho enquanto a cola tá fresca. E um pinguinho de cola instantânea aqui também na parte da cola de silicone já, na plaquinha. Aí eu coloquei o vermelhinho para dar um realcezinho. Gente, ficou maravilhosa a nossa peça, né? Ah, eu tento ajeitar a câmera aí, mas eu faço é bagunça. Tentando mostrar a vocês, mas não fica muito bom, né? Mas é isso, gente, olha, a peça muito fofa. Ela serve para muita coisa, gente. Dá para aproveitar e fazer dinheiro. E eu tentei, né, deixar essa amarelinha pra gente fazer, mas não deu. Então é isso, pessoal. Essa foi a aulinha, né? Bem simples, como eu disse, mas feita com muito carinho, de coração para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar, deixar um comentário e um joinha aqui embaixo. E é isso. Fiquem todos com Deus e até mais!